Aí. Sejam vocês, tá bom? Vamos embora. Deixa eu só abrir aqui primeiro. Fórum de Hip Hop, mantendo o seu diálogo, suas lives, trocando a ideia sobre os direitos da periferia, sobre as questões importantes que acontecem com a gente, povo, né? Porque a gente está fazendo politização de base. Também queremos discutir um formato de um desenvolvimento social a partir de uma economia periférica, e a gente vai dialogando com as pessoas para compreender as pessoas. E aproveitando também, trazendo pessoas que são importantes no cenário da cidade de São Paulo, nossas questões que são importantes, que às vezes não é dialogada por aí, e falando do nosso jeito. E hoje nós vamos falar de uma coisa importante, porque nós temos um presidente da República que comete algumas falhas sérias, porque ele faz uma propaganda da tal da cloroquina, que todo mundo sabe, mas essa cloroquina, ela não é só a questão da pandemia do Covid-19. Você tem pessoas no país que têm lúpus, as pessoas vão explicar o que é aqui, e o lúpus, ele de 10 seres humanos, e nesses 10 seres humanos, 9 mulheres, ela pode ter lúpus e o homem um só. E aí, segundo a ciência, né, eles falam assim, mas é um debate importante, eles falam que tem uma leve ascensão do lúpus na população preta, né? Então, vamos aproveitar esse debate agora da cloroquina e trazer o debate da saúde pública voltada para a população preta. E aí eu quero apresentar para vocês aqui pessoas incríveis, especiais, né? Você tem aqui a Andréia Regina Inácio, que é a nossa parceira que vai trocar ideia aqui, daqui a pouco o Netinho, né, porque a internet também não é tão especial assim, e a gente vai fazer um bate-papo para todo mundo saber o que é isso, o que é, como que a pessoa vive com isso, quais já são os efeitos hoje, para a gente entender que a cloroquina não é só uma coisa importante porque o presidente da República fica fazendo fanfarra com uma coisa que é um remédio que faria bem para diversas pessoas, e ele era um remédio barato, hoje ele se torna um remédio caro e ele tem seus efeitos, e o efeito mais na população periférica, o efeito mais na população preta, e aí vamos tentar entender esses efeitos, certo? E vamos falar para vocês sobre o que é a cloroquina de verdade, além do Covid-19, porque para o Covid-19, pelo jeito, a ciência está falando que não serve para nada. E ela traz loucura, porque nosso presidente, eu acho que ele está doido. Liga, ele está querendo dar cloroquina para ganso, ou para ganso não, para imã lá. Mas vamos falar de umas coisas mais importantes. Vamos lá. Primeiro aí, André Regina, se apresenta, fala para as pessoas quem é você, da onde você é, o que você faz. Seja você aí e fique à vontade. Tá, ok. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer primeiramente ao convite. Falar de lúpus é uma coisa que eu gosto bastante. Sou portadora da doença há 10 anos, para 11 anos. É uma doença crônica, ela não é transmitível, é genética, apesar de que na minha família não teve nenhum caso diagnosticado como, mas eu acho que isso é uma das dificuldades que nós encontramos, né? Hoje em dia, sabe-se algumas coisas em relação à doença e mesmo assim as informações ainda elas são falhas. Eu estudei muito sobre, cada pessoa tem uma reação totalmente diferente em relação à doença, em relação ao tratamento, afinal de contas nós não somos iguais, né? Eu já tive muitos altos e baixos, porque ele dá uma série de desconforto, apresenta uma gama imensa de sensações ruins, depressão, insônia, fadiga. Então, é muito difícil lutar contra ele e contra a sociedade. Explicar para as pessoas que você já acorda cansado, como que você já está estafado. Então, é uma coisa muito complicada. Tem vários entraves, eu acredito que durante a nossa conversa nós vamos falar muito sobre cada uma delas. O que você falou é fato, é uma doença predominante no sexo feminino, mas no homem também pode acontecer. No homem é muito mais grave quando são acometidos. A raça negra é a mais afetada, em seguida vem a asiática e a hispânica. Né? Em relação à medicação,
ela pode ser diferente de acordo com o lúpus, porque eu tenho o sistêmico, que é o meu, por exemplo, ele afeta os órgãos, né? E nós temos o lúpus que ele acomete a pele, então a gente chama de asa de borboleta, né? Normalmente as pessoas apresentam vermelhidão na face, manchas no corpo, que são mais difíceis de cicatrizar, e aí para cada caso é uma medicação diferente. Eu fiz uso durante 5 anos da hidroxicloroquina. É um medicamento que ele baliza, né, doenças crônicas, no caso da artrite reumatoide, do lúpus sistêmico. Então, ele não é para ser utilizado deliberadamente, porque ele tem muitos efeitos colaterais. A dosagem também tem que ser acompanhada, tem que ser pelo médico. No caso de mulheres lúpicas, por exemplo, as pessoas têm um receio enorme em engravidar, né? A hidroxicloroquina é super recomendada nesses casos, porque ela vai dar uma estabilidade para o organismo da mãe, para que ela possa reconhecer o feto. Então, tem o seu lado bom, mas como ele também tem alguns malefícios, os próprios pacientes, eles são acompanhados durante o tratamento, e aí o médico vai dosando, e aí ele acaba tirando essa medicação por um tempo. Perfeito. Andréa, a gente vai trocar uma ideia bastante, gosto muito e eu vou te fazendo as perguntas, você vai respondendo também, mas deixa eu apresentar outra pessoa aqui que também está com a gente, que aí ele já está em outra condição, ele está na condição de ter uma pessoa da família, né? E só para reforçar aqui, nós não estamos aqui para explorar a dor de ninguém, nós estamos em outro sentido, nós estamos querendo instruir as pessoas. E aí temos o Netinho, que ele vai se apresentar para todo mundo. Netinho, fala aí boa noite para as pessoas te conhecerem. Boa noite, Pirata, boa noite, Andréia. Para mim é uma grande oportunidade de estar descobrindo essa informação que, para mim, só da explanação da Andréia, agora eu fiquei assim, viajando, porque não tem essas informações, né? E às vezes as pessoas pecam por informação. Quero agradecer aí imensamente esse convite, porque, embora eu ter perdido uma irmã com 20 dias agora com o problema dessa doença, que para nós foi uma descoberta muito, muito tardia, para poder salvar a questão do tratamento e fazer com que ela não entrasse num abismo de falta de conhecimento, porque para nós foi tudo novo. E só a explanação que a Andréa falou aí, minha mente já viajou, que se eu tivesse conhecido você, talvez eu tinha resgatado um pouco minha irmã na questão da informação, porque nessa questão da cloroquina e a questão da condicionamento da doença, a minha irmã foi descobrir ela já um pouco avançada. Aliás, minha irmã não, os médicos, né, sem preparação, foi descobrir ela um pouco avançada. E eu vejo, acompanhando um pouco do quadro da minha irmã, eu vejo que ela acabou tomando a medicação e afetando muito os órgãos dela. E porque não teve uma prevenção em cima do diagnóstico. Então, ela acabou se prejudicando muito por conta da medicação, que ela é forte. E aí uma coisa foi puxando a outra, que ela veio... Eu nem sabia que a mancha do corpo todo tinha esse efeito borboleta, com a André falou para mim. Para mim, já fiquei interessante de me aprofundar, porque nossa raça negra, tudo que vem para agregar em questão de doenças, assim, é muito forte. A gente tem essa herança de receber essa conduta das coisas vir muito fortes para o nosso organismo. E aí, nessa questão, a gente acabou pecando por falta de informação, no modo geral, né? Porque quando descobriu o problema dela, já estava aqui meio avançado. E os medicamentos dela foram fortes, a qual ela veio não resistindo e vindo a óbito. Mas eu fico satisfatório de estar participando disso, até porque tem muitas pessoas que eu fui me aprofundando que não tem conhecimento
desse problema, dessa doença em questão de informação, né? Que, para mim, eu acho que levantando uma bandeira, assim, até de conhecimento, para prevenir as pessoas que isso não é brincadeira, isso é sério. Perfeito. Eu até fiquei... Não, desculpa, Netinho, de atrapalhar, e eu vou deixar vocês trocar ideia, e outras pessoas vão trocando ideia, mas eu vou tentar trazer um ritmo aqui para a gente conseguir, para as pessoas se perceberem e tal. Eu acho que vocês, que é o mais importante, vocês são muito leves no diálogo, então vai ser um diálogo leve, que nós, na periferia, vamos entender o bagulho, certo? Mas vamos lá. Legal. Para começar o diálogo, nós vamos pegar toda a parte técnica, mas eu quero primeiro uma sensação nesse momento. Essa sensação que vocês têm, que você tem um presidente da República que fala da cloroquina, aí você tem a mídia que fala da cloroquina, você tem os intelectuais que falam da cloroquina, você fala dos partidos políticos que falam da cloroquina, mas ninguém fala sobre esses dramas. Lógico que as pessoas da área escrevem, falam do drama, mas não é um drama colocado nacional. E aí tem até brincadeiras com a questão da cloroquina. Vocês que sabem a importância da utilização desse remédio, qual é a sensação que vocês têm nesse momento, sabendo que, por causa do presidente da República, quais os efeitos que deu para acessar o remédio? Né? Eu quero saber se era fácil acessar e não é, aí vocês nos dizem. Aí eu vou começar com a Andréia. Como ficou a questão do acesso ao remédio? Como que era antes e depois de toda essa... Porque a cloroquina é a pauta da nacional. Só que o lúpus não é pauta nacional. Deixa aí, Andréia, calma aí, seu microfone está desligado. Eu desliguei, agora eu liguei. Pode falar. Eu não faço uso da medicação, mas tudo que remete ao lúpus é algo que me interessa. Então, eu procuro me informar muito, né? Como o nosso amigo Netinho colocou, a informação ela é a coisa mais importante que nós temos, né? Como é uma doença que ainda está sendo estudada, e como cada paciente tem a sua particularidade, então eu não posso me balizar no tratamento da Andréia. E aí, o que eu percebi? Eu assisti muito, acompanhei na mídia, pessoas que fazem uso da medicação não estavam encontrando. As que estavam encontrando, o preço estava 70% maior do que o esperado. Como a procura foi grande, então o que aconteceu com o preço do produto? Foi lá em cima. Farmácias de manipulação também estavam cobrando um absurdo pela medicação. E aí o que acontece? A nossa saúde pública também ficou sem. Então aquelas farmácias de alto custo, farmácia do governo, não estavam mandando esse tipo de medicação para as pessoas. Tá? Eu não fiz uso da cloroquina, mas eu também fui prejudicada porque outros medicamentos não chegaram até mim. E aí eu liguei para algumas pessoas ligadas, né, à Secretaria da Saúde, mas como cidadã. Ouvidoria, conversei, mandei e-mail, sinal de fumaça, porque a minha consulta, ela foi remarcada em fase de pandemia, ninguém estava tendo atendimento. A minha receita estava vencida, eu não consegui trocar no AMA, não consegui trocar na UBS e eu não conseguia comprar um medicamento que é obrigação do governo me fornecer. Então, eu me senti lesada, entrei em pânico. E eu achei muito legal, porque muitos dos meus amigos mandaram mensagem, eles foram muito solidários, sabe? Poxa, eu tô vendo, esse é um remédio seu, você tá bem, você tá precisando. Então, eu acho que a comunidade também tá se abraçando. Mas isso foi uma coisa ruim, eu acho que foi um erro que cometeram, né? Porque fizeram alguns testes, sim, da cloroquina, com um antibiótico, outro, azitromicina. E aí, o que acontece? Lógico, ele mexe com a imunidade das pessoas. E é óbvio que vai ter um tratamento diferente contra um vírus dentro do seu corpo. Mas isso não significa que ele vai tratar o Covid, né? Se as pessoas tiverem oportunidade de pesquisar, as pessoas que participaram desse teste com a cloroquina, foi um teste com 20 pessoas e não eram casos graves. Então, eu não posso estender isso para toda uma nação.
eu estou dando um tiro no pé. E aí as pessoas que têm menos conhecimento fizeram o quê? Eu vou comprar, eu vou tomar, porque assim eu não vou pegar. Então, mais importante do que eu tomar, lógico, manter o meu sistema de defesa em ordem, seria a lavagem das mãos, o uso da máscara, se manter dentro de casa. Eu vou precisar da medicação? Sim, mas da medicação correta, não porque o governo está colocando. O foco é a cloroquina. Mas para você ter uma ideia, eu tomo corticoide também, muitas pessoas com doenças crônicas fazem uso desse medicamento. E também saiu na mídia que o corticoide também seria utilizado para esse fim. E é uma coisa que não tem nada a ver. Perfeito. Netinho, no caso da sua irmã, a sua irmã, você disse que ela acabou necessitando utilizar a cloroquina e ela descobre o lúpus algo recente, não é uma coisa que ela tinha descoberto desse tempo, depois a gente entra mais um pouquinho nesse detalhe, mas aí ela faz as compras, porque tem, depois a Andréa também está para me explicar se isso é não, porque você precisa no começo você ter a medicação, quando descobre, você tem que ter o controle, a cloroquina acho que teria essa função como remédio, e ela faz a compra desse remédio e ela consegue ter o controle dela. E depois, quando a cloroquina vira tema nacional, como ficou essa relação do acesso à cloroquina, se isso tem a ver com a vida da sua irmã? Aí você fica à vontade. Então, é muito interessante o que está sendo colocado, porque eu me vejo no seguinte, eu acho que a oferta e a procura na necessidade dos menos favorecidos é uma brincadeira. A gente tem um presidente que não olha para as pessoas que de fato têm essa necessidade em cima do que quando foi propagado isso, a cloroquina, e ela sumir do mercado e virar um preço abusivo. E no caso da minha irmã, ela teve um pouquinho de tempo nessa questão, porque logo quando ela descobriu todo esse processo de tomar essa cloroquina tudo, ela já estava dentro desse quadro de estar aumentando, sumir das redes de informação de farmácia, etc, etc. Começou a ter dificuldade e o preço se tornar abusivo na questão da procura. E aí foi quando ela teve que apelar para poder ir para o hospital e fazer o tratamento. Nesse tratamento que ela já havia sendo tratada, foi mudando de medicamento e ela foi entrando num quadro de estabilidade avançada, a qual ela teve que ficando internada e recebendo a medicação por lá. Que aí ela não teve uma preparação preventiva das ações que essa doença vem causando no corpo, que mexe com o nervo, com os ossos, com a pele, com até mesmo, que é muito mais importante, que é a questão até mesmo da cabeça, né? A pessoa, se não tiver um preparo da abordagem que essa doença estabiliza nela, ela fica sem chão, se perguntando o porquê das coisas, e as informações elas não são muito abrangentes. E aí eu consegui acompanhar um pouco essa questão da cloroquina e o presidente se omitir a olhar para o menos favorecido da questão do abuso, do aumento dessa medicação, né? Então, muitas pessoas que a gente nem sabe que estão passando por isso, que não sabem dessas informações, estão passando por uma necessidade muito grande de não conseguir comprar o remédio. E aí não tem essa informação toda que a Andréa coloca aí, que eu acho pertinente, está discutindo de verdade, parabenizar essa ideia que você propagou para a gente estar participando disso, porque eu tive discutindo com muitas outras pessoas, essa informação dessa doença, ela é muito oculta, né, na questão da rede social, em cima do tal afloramento que ela causa com as pessoas, quando a pessoa adquire ela, né? E também a pergunta que fizeram, que se faz para nós, que a Andréa me colocou aí, eu já tive um entendimento, obrigado por ela ter me dado essa contribuição, é a pergunta que, como se contrai essa doença, né? E aí, como a Andréa
como a Andréia já está um pouquinho mais nessa... Então, mas eu acho que informação. você já me ajuda a chegar nessa parada e eu acho que a gente vamos entendendo aí. Andréia, primeira coisa que você disse que ela não é... que o lúpus, ele não é contagioso, né? Então, aí a gente entende que é subsistente no ser humano. E aí tem uma informação, e eu queria que você revelasse agora se isso é falso ou verdadeiro. Porque o lúpus, ele é uma luta do pessoal do movimento preto, que atua na área da saúde há muito tempo, não é de hoje que eles falam sobre isso. Porque tem doenças pré-existentes para a cultura preta, né? Para as pessoas pretas. O lúpus, ele não é pré-existente da população preta, mas o número é maior, né? E aí o tratamento médico, às vezes, não é o ideal. Então, por isso que a gente fala do genocídio, e o genocídio é tratamento no SUS também. E aí eu quero te fazer, como que a gente fala com a pessoa que tenha o lúpus? É uma doença? É algo de desenvolvimento do corpo humano? E trazendo o que o Netinho trouxe. Você pega ele como Covid-19 na rua? Explica para nós aí o que é o lúpus e como se trata. Se chama a pessoa de doente ou se ela é portadora de uma deficiência imunológica no corpo, né? Fica à vontade. A dificuldade maior em fazer o diagnóstico da doença. Tem um exame específico que ele chama FAM. Foi o que eu fiz. Mas eu passei 2 meses para receber o diagnóstico, tá? É uma doença genética. Então, o que os médicos disseram para mim? Alguém da sua família já pode ter morrido por conta dessa doença e você não sabe. E aí eu fiquei pensando, mas como assim? E aí, como nós já falamos aqui, ela tem vários efeitos colaterais. Então, por exemplo, não tem, por mais que nós saibamos que muitas mulheres negras são acometidas, né, vem em caso de óbito, as pessoas elas não tratam o lúpus, elas tratam as causas. Então, eu tive muita febre, e aí eu não comia, fiquei com anemia. Então, a fraqueza, as pessoas falavam assim, tá fraca porque não come. É por isso que tá mole. E eu não sabia explicar para as pessoas o que é que eu estava sentindo. Até que um dia eu desmaiei no metrô. Aí eu saí, sentei no chão, comecei a chorar. E aí eu liguei para minha mãe e disse assim, olha, eu tô indo para o servidor estadual, que era o hospital que eu tinha direito na época, que eu era funcionária pública da Secretaria de Estado de Educação. E eu fiquei lá das 11 da manhã até as 18 horas. Quando fizeram todos os exames, chegaram os resultados, eles achavam que eu estava com leucemia, porque os meus glóbulos vermelhos estavam muito alterados. Internei. Durante 30 dias me viraram de ponta cabeça. Fiz ressonância, teste para tudo que vocês possam imaginar. Toxoplasmose, leucemia, uma infinidade de coisas. E aí, quando deu 30 dias certinho, entrou uma médica no meu quarto e disse assim para mim, nós descobrimos o que você tem. E eu comecei a chorar. Eu chorava. E aí eu brinquei até. Eu disse a ela assim, isso é de comer? Lúpus? Nunca ouvi falar? E ela disse não, que provavelmente, como eu estava vivendo num momento de muito estresse, o meu organismo desenvolveu. O que acontece com o lúpus, gente? Os nossos anticorpos, eles nos atacam. Então, o que acontece? Nós temos dificuldade de tomar sol, por exemplo. Por quê? A vitamina D, quando se transforma dentro do organismo, o nosso organismo não reconhece, começa a nos atacar. Então, começa a me dar febre, eu começo a ficar mole, eu começo a ficar inchada. Aí aumenta a dosagem da medicação e vem todos os outros efeitos colaterais juntos. Não é uma doença fácil de se tratar, mas se demorar para diagnosticar, fica muito mais complicado, que eu acredito que foi o que aconteceu com a irmã dele. E aí também não tem uma fórmula mágica, né? Vocês comentaram sobre a hidroxicloroquina. O que acontece com ela? Quando eu fui diagnosticada, eles entraram com imunossupressor, então eu tinha que baixar a minha imunidade, né, ao extremo, para eu parar de me atacar, e algumas outras medicações que são anti-inflamatórias, que elas combatem, né,
são defesas do organismo, vamos assim dizer. Então, a hidroxicloroquina é uma delas. Só que o médico ele vai te balizando, por exemplo, agora as minhas consultas são mais espaçadas. Então, a cada 3 meses eu faço um exame geral, faço aquela bateria, e aí o médico vai avaliar se a medicação que ele me recomendou está correta ou não, se está dentro do padrão. Então, no caso da irmã dele, às vezes não teve esse tempo para o organismo se acostumar ou para o médico dosar. Isso eu tenho que aumentar, isso eu tenho que tirar. As coisas, elas acontecem muito rápido, e às vezes a gente não percebe. O lúpus é uma doença muito traiçoeira. O que me deixa triste, na maioria das vezes, é que as pessoas olham pra gente e falam assim: você tem lúpus? Nossa, nem parece, né? Mas é uma doença interna. A gente olha pra dentro. Vem essa depressão que ele colocou, o nosso corpo não condiz com a nossa mente. Eu, com 30 anos de idade, eu não conseguia subir escada, eu não conseguia me trocar sozinha. Então, como fica a sua cabeça? Né? O cabelo cai, seu peso aumenta, então é uma série de coisas. E aí nós estamos sujeitos a necessitar muito de uma visão da área da saúde. Né? Eu costumo dizer para as pessoas assim, que só sabe o valor de uma gota d'água quem passa pelo deserto. Então, eu sei o que você sente. Não sabe. É muito triste você ter que marcar uma consulta no SUS e eles olharem para você e dizer assim: daqui 6 meses tem a vaga. Eu tô com a doença agora, eu tô com sintoma agora. Muitas das vezes eu marquei uma especialidade e quando eu fui, eu já não tinha mais problema. Graças a Deus ele passou. Mas e se não tivesse passado? Né? Sou bem atendida? Sim, mas precisa melhorar? Muito, muito. Perfeito. Netinho, a partir do que a Andréa Regina está falando, Ignácio, falei o nome completo. Ela chegou e falou que a gente tinha 30 anos, né? Pensei que ela estava com 18, mas vamos continuar aqui o debate. Netinho, a sua família, então, como ela está falando aí, é uma sensação por dentro, né? E aí, como sua família entendeu sua irmã até esse desenvolvimento? Porque aí a gente falou de depressão também, a depressão é uma coisa importante porque as pessoas acham que depressão é uma tristeza, a pessoa está triste, a pessoa está com falta de alguma coisa. E a depressão não é isso. A depressão é uma coisa muito séria, precisa ser respeitada as pessoas. E aí você tem uma doença que nela a depressão está presente. E aí, como sua família entendeu isso, né? Como a relação de... Quando começou a desenvolver, até perceber que a sua irmã estava com algo mais sério. Como vocês trataram a irmã de vocês? Eu acho que tem que ser muito sincero. Liga, vamos ser sinceros. Eu vi aí? Deixa eu só ligar aqui. Pode falar, por favor. Está me ouvindo? Estamos ouvindo. Na verdade, até agora, a gente está sem entender o porquê disso. Porque como ela desenvolveu muito rápido esse problema, descobriu tardio, para a gente tinha esperança que ela sobrevivesse num sentido da própria consciência dela, se perguntando, que aí mexe com o estado emocional, o porquê disso, por que ela merecia estar com isso, né? E como que isso chegou, estacionou nela, e aí ela fazia uma série de perguntas, né? A qual, para a gente, eu hoje estou satisfatório do que a Andréa falou, porque, para mim, a minha mente já absorveu toda a questão técnica e de saúde na questão do que ela explanou aí, que essas informações a gente não teve. A gente não teve do hospital, a gente não teve de ninguém que pudesse explicar o que é o básico que a Andréa acabou de colocar aí. E aí muitas pessoas falavam, até que a gente descobriu que o emocional tem muito a ver no que essa questão desse instalar dessa doença no organismo da pessoa. E aí nos preocupou, porque a gente entende todo um porquê que ela adquiriu esse problema, porque é que nem câncer, ninguém tem, cada um tem o seu jeito de adquirir o problema. Porque
No caso da minha irmã, quando ela descobriu isso, ela estava fazendo uma série de tratamentos sem saber o que era, né? Então, fizeram, igual o André falou, vários tipos de diagnóstico, mas quando já estava avançada com outros tipos de medicamento que foram descobrir, ela já estava com o organismo viciado em outros remédios, outras químicas. Mas e a família, Netinho? Aí eu vou entrar. Para minha família é tudo novo, porque tudo novo e tudo prematuro na questão de entender essa estabilidade desse vírus que ela contraiu, que é o lúpus. Aí ele fala assim, putz, ela, igual o André falou, lúpus é o de comer? Mas falando, lúpus, o que é lúpus, mano? A gente até brincava, porque é uma palavra até pejorativa no sentido de entender uma brincadeira. E quando a gente foi entender agora no finalzinho, que o negócio não é brincadeira, o negócio é sério. Só que é uma coisa que, como atinge mais a população negra, e no sentido de desenvolver essa situação, muitas pessoas não têm essa informação que a Andrea tem, que está passando. E para minha família, foi tudo uma coisa de surpresa. Tipo assim, se tivesse, sabe aqueles questionamentos, se tivesse feito tal coisa, talvez ela estava viva. E todo mundo fica nos porquê do questionamento, sabe? E o porquê do questionamento tem que vir através da medicina. A nossa medicina, como tudo nesse país, é tudo atrasado por ganância do maldito capitalismo. As pessoas preferem 1000 vezes ter um momento do capitalismo para alguma situação do que salvar a vida, né? E a vida, às vezes, ela é importante para o ente querido, para os amigos, qual muitas pessoas que estão nos governando, que nem esse presidente nosso aí, esse cara, para mim, é um psicopata ambulante, entendeu? Porque tem conhecimento de várias situações do país e não implica isso na periferia pobre e de condições subhumanas, a qual muita gente tem esse problema e não sabe, contraído através do estado emocional que sofre todos os dias, a questão, sofrendo a questão do genocídio, a questão de vários outros tipos de violência doméstica, e essas pessoas acabam contraindo essa doença e não sabem. Eu conheço gente que descobriu, através da minha irmã, descobriu que estava com lúpus sem saber que estava com a doença. Então, para a gente, na prematuralidade da questão da informação, eu acho que, para mim, assim, que a Andrea colocou, já me abriu muito a questão da mente. E, para a minha família, é uma questão nova, sabe? Estão se perguntando o porquê dessa situação e por que não teve prevenção para poder também dar um pouco mais de tempo de prazo de vida para ela. Quando ela foi internada, ela internou no começo da pandemia e não saiu mais do hospital, né? Chegou uma hora que ela não aguentou, não resistiu e veio a óbito. E isso pegou toda a gente de surpresa, porque tem aquele... Como que a nega tá? Não, a nega tá bem. Como que tá bem se ela vem a óbito? Entendeu? Não tá bem. A gente precisa entender o avanço dessa doença e a Andrea me deixou muito claro para mim essa informação que ela me deu, porque eu consigo estudar um pouco sobre o assunto e entender para poder multiplicar essa questão da informação que muitas pessoas não têm. E para minha família, eles ficam no porquê dessa doença, o porquê disso, o porquê daquilo, porque não tem informação. Perfeito. Tem que passar para poder explicar. Ou seja, só para resumir, no hospital tinha que ter uma psicóloga lá, chamar a família e falar, a situação é essa, ponto. Não teve nada disso, você entendeu? Estavam querendo empurrar minha irmã como coronavírus, você entendeu? Graças a Deus não houve essas questões, mas estavam querendo jogar minha irmã como coronavírus, e ela estava internada com lúpus e queria colocar ela como Covid. Perfeito. E é isso. Não, é que a gente vai trocando ideia aí, só pra gente, porque eu acho que o diálogo tá muito bom, tá muito esclarecedor, e aí a gente tem aqui o Marcelo Kurtz, que é professor, e aqui ele diz assim que ele perdeu uma aluna para essa doença. A gente está falando muito doença, mas e aí na próxima pergunta eu vou encaixar um pouquinho isso,
A gente não pode, tipo assim, como a Andréa, eu tenho lúpus, aí quando a gente fala doença, a gente já quer sair de perto da Andréa, né? Porque a palavra doença, ela traz preconceitos. Mas a gente vai entrar nesse debate. A gente vai entrar nesse debate, calma aí. Aí é só para eu falar quem tá vendo aqui. Então tá o Marcelo Kurtz, né? Aí o Teles Rios está aqui com a gente, que é irmão do Cascão. Aí tem o Kleber Rafael, tem a Lu Biguer. E aí o Kleber Rafael está dialogando também, eu acho que a gente tem que colocar aqui o diálogo dele. Ele fala assim, ó, o Kleber Rafael, isso é verdade, eu tenho convulsão e preciso de uma consulta com o neurologista do SUS e estou na fila de espera. Aí ele também traz a outra informação. Isso porque preciso urgente por causa de alguns sintomas de epiléptica. Isso. A gente tá ligado o que é, mas é difícil falar. Então, e aí são sintomas, e é importante, como nós estamos falando, estamos dialogando com o Kleber Rafael e a gente vai fazendo esses diálogos. Mas agora eu quero trazer essa outra parte também. Quando a gente fala de doença, uma doença, e aí é que isso o preconceito é tão subconsciente da gente já toma uma distância. A gente, não, doença, então nem chego perto. E aí eu quero perguntar para você, Andréia, quais os efeitos que a sociedade te coloca? Porque você já tem... Quem é a Andréia? A Andréia é uma mulher preta. Já tem uma batalha aí, né? A Andréia é uma mulher preta e mora na periferia. Aí já tem outra batalha. Aí a Andréia é uma mulher preta que as pessoas não olham para ela como veterinária, como uma pessoa que se informa, etc. E aí agora a Andréia é mulher preta da periferia e é uma mulher preta que tem uma doença. E aí, como a sociedade te trata nisso e quais efeitos essas três coisas te deram, ou você faz uma pirata, você viaja, fica à vontade. Só um minuto que eu vou ligar o seu mic aqui. Fica à vontade. Prontinho? Não, você não viaja, você é perfeito. Estou me sentindo super à vontade, eu gosto de falar sobre, porque eu não tive informação nenhuma. E a informação é a única área que nós temos. Nós temos que cuidar da gente. Em muitas consultas eu questionei com o médico, por ser nutricionista, a medicação que ele estava me dando. Eu vou dar só um exemplo para vocês aqui. Corticoide, ele gera deficiência de cálcio nos ossos, nos dentes, a gente precisa de cálcio nos músculos, para N fatores. E ele pediu para eu tomar, porque eu estava com um estoque baixo. E aí eu disse para ele, a qualquer hora do dia, e aí ele disse, pode ser depois do almoço. Não, eu tenho interação, cálcio e ferro. Eu estava com anemia. Aí eu vou tomar cálcio junto com a refeição. Acho que o médico se confundiu aí. E aí eu expliquei isso para ele. A minha imunidade é muito baixa. O ideal é que a gente Andréia, faça... tá dando... Deixa eu só... Então, tá dando problema no seu áudio. Tá dando um atraso aí. A internet nos atrapalha, né? Você deu uma travadinha, André. Tá. Vem um pouquinho para trás, isso. Aí, agora... Quer que eu saia e entro de novo? Não, você pode ficar. Tenta ir um pouquinho para trás. Isso. E melhorou? Aí, isso, fala agora. Vamos ver o que rola. Aí volta de novo, por gentileza. Porque cortou bastante. Melhorou? Não, você vai um pouquinho para trás. Isso. Tá melhor? Tá, agora tá saindo. Tá. Eu me perdi um pouco. Não, entra... Você tinha perguntado a respeito... Mas entra e sai de novo, porque deu uma como travadinha. as pessoas veem ao lúpus. Entra e sai de novo, André, por gentileza. Isso. Então, vamos entendendo. Já estamos aqui. O Kleber, eu vou aproveitar aqui e dar uma leitura que o Kleber está conversando conosco também. O Kleber, sobre o que o Netinho falou. Eu acho de respeito total. As pessoas precisam de ajuda e parece que não tem valor nenhum. E fala que é coronavírus. Até parece que querem mesmo que as pessoas morram.
Então, o Kleber está dialogando e só reforçar, Kleber, vamos trocando ideia, porque é isso. Voltando aqui, Andréia, pronto. Andréia, vou te fazer uma pergunta e aí vou te facilitar mais. Uma mulher preta, uma mulher que mora na periferia e uma mulher que tem lúpus. Como a sociedade lhe trata? Na verdade, em alguns aspectos, como se eu fosse uma pessoa normal. Não que eu não fosse. Mas, por exemplo, agora com a pandemia, meus trabalhos cessaram, porque eu sou autônoma e sou grupo de risco, minha imunidade é baixa e eu não posso sair. Então, para alguns, é frescura, porque aparentemente, fisicamente, eu estou bem, mas eu preciso cuidar da minha imunidade, né? Eu tenho problemas nos rins, eu tenho insônia, então eu tenho uma série de problemas que está por trás disso que as pessoas não entendem, né? E por ter a formação como nutricionista, as pessoas ela sabe de tudo. Não, eu não sei de tudo. Eu corri atrás do conhecimento. Isso que o Netinho disse é muito importante. O acolhimento da família, eu não tive isso. Há 10 anos eu faço acompanhamento. Tem gente da minha família que não sabe o que é lúpus. Quando eu falo para alguém por necessidade, a pessoa me olha com uma cara de... eu conheço uma pessoa que morreu disso. Então eu já penso, meu Deus, né? Vou morrer. Né? A pessoa morreu disso, mas isso não significa que eu vou morrer também. Então, assim, eu tenho meus altos e baixos. Tem dia que eu acordo, eu choro. Eu não consigo sair para trabalhar. E aí as pessoas veem isso, às vezes, como preguiça. Né? A depressão é algo muito sério, como você colocou. Então, não é só, ai, meu Deus, ó vida, ó céus. Não, eu quero fazer, mas eu fico procrastinando por conta do meu corpo, porque ele não responde. Né? Muitas das coisas que eu aprendi foi no boca a boca. Eu não sabia que eu não podia tomar sol. 2 meses internada, todos os dias eu levantava um pouquinho, porque a gente tem dor nas articulações, e eu ficava na janela, olhando as pessoas passar, tomava sol, aí eu voltava com febre, e eu não sabia o porquê. Uma paciente do lado disse, você não pode tomar sol. Eu falei, oi? Pergunta para a sua médica. E eu fui perguntar. Ela disse realmente, né, por conta dos raios ultravioletas, que eu não podia. Hoje, eu faço aquisição de protetor solar no hospital onde eu me trato. Mas eu não sabia também que isso era um direito meu. Eu corria atrás, porque eu comprava. Nem sempre a gente tem dinheiro também para custear as coisas. Você precisa... Tem vezes que o remédio não está disponível. Eu tenho que comprar. Você precisa ter uma boa alimentação. O que é uma boa alimentação? Eu não preciso comer salmão, não preciso comer picanha. Mas eu preciso de proteína. Eu preciso de arroz e feijão, eu preciso de um suco, eu preciso de uma laranja, eu vou comprar com o quê? Né? Nós, portadores da doença, temos direito de um auxílio que também é o do transporte, porque eu tenho muitas consultas, eu tenho que me locomover demais, só que é muito falho. Hoje eu tive um debate com a SP Trans, me desgastei, chorei, porque parece que eu tenho que implorar para poder andar de ônibus. Você tem que pagar. Deixa eu só aproveitar nisso aí que você está falando e a gente vai dialogar e você vai continuar seu raciocínio. Só quero trazer uma informação. Você vê como é que é. O município de São Paulo dá de dissídio para o transporte público somente 4 bilhões de reais, 4 bilhões de reais para garantir a ida e a volta das pessoas idosas, crianças portadoras de deficiência, e do que é garantido por saúde. Você entende? E aí você está falando que está chorando e os empresários ganham 4 bilhões só esse ano. Por favor, pode continuar. Eu postei nas minhas redes sociais, eu estou falando disso como um desabafo. Eu vou morrer com lúpus, tá? Ele não tem cura, mas ele pode entrar em remissão. O que significa isso? Se eu tiver um autocontrole, me comportar direitinho, ele vai estabilizar. Mas eu continuo com os mesmos cuidados, né? A medicação vai diminuir e tudo mais. Só que é muito inconstante. Eu estava super bem no final do ano passado, eu fui numa consulta e me internaram. Você tem que ficar aqui, tomar medicação na veia, meu Deus, socorro. E eu fiquei, me tratei, inchei, voltaram todos os sintomas novamente. Então, assim, não adianta eu achar que eu tô bem, né? É todo um processo. O psicológico é o principal. Vamos fazer terapia, vamos fazer yoga, não é coisa de louco, né? Vamos tentar desestressar. E aí o que acontece? O meu embate com a SP Trans não é de hoje,
Porque eles me consideram um benefício, mas ele é anual. Todo ano eu tenho o mesmo desgaste quando eu tenho que renovar. Eu tenho que provar que eu tenho lúpus. Se é uma doença que não tem cura, e lá atrás eu já disse que tinha, o que mudou agora? Ah, mas você pode estar bem. É inconstante, gente. Não tem justificativo para isso. O que acontece? O meu bilhete venceu dia 31 de maio. Nós estávamos no auge da pandemia. Eu teria que tomar todas as providências administrativas em março. Em março, quem estava saindo de casa? Isolamento total. Que médico que estava te atendendo? Nenhum. Todas as minhas consultas foram suspensas. Eu não tenho papel, né, o protocolo, para levar na subprefeitura, para eles analisarem, depois de 30 dias liberar o meu transporte. E aí eu entrei no site e disseram assim, não, serão prorrogados por 90 dias, porque é um direito de vocês, e por conta da pandemia, e blá, blá, blá. Ok. Fui passar no ônibus, cartão vencido. Liguei. Ah, mas esse é o procedimento, sem o laudo eles não aprovam. Gente, que país a gente vive? Falta de informação. Eu não tenho laudo porque eu não tenho consulta, porque não tem médico, né? Essa conta ela não fecha. Aí hoje eu liguei, conversei na ouvidoria, um cobrador me instruiu. Ele disse, senhora, nós só podemos liberar a passagem gratuita quando o cartão é validado na catraca. Se ele está vencido, ele quis dizer, é um problema seu. Você tem que pagar. Eu chorei. Né? Eu não tenho dinheiro. Eu estou sem trabalhar, eu estou começando a reativar as minhas atividades agora. E muitos olham para mim, Pirata, como você perguntou, ela é nutricionista. Ela é chique. Não. Eu sou pessoas como as outras pessoas. Tenho os mesmos direitos. Aproveita que daqui a pouco eu bato bola pro Netinho, mas explica para nós também. Eu acho que o direito agora fala da perda, então aí você continua, tipo assim. Aí como que foi a sua relação? Você era funcionária pública, né? Conta aí para as pessoas entenderem. Quando a gente começa a contar um pouco a nossa trajetória, as pessoas falam, ai, que sofrência, para de falar só porque é negro, nananã. Não, eu fui fazer a faculdade de nutrição porque eu perdi meu pai aos 15 anos com uma úlcera no estômago e eu vi meu pai morrendo de fome e aquilo mexeu comigo e eu pedi a Deus que ele me desse uma profissão onde eu pudesse ajudar as pessoas. Eu fui fazer um curso técnico em nutrição porque eu não tinha condições de pagar a universidade, era gratuito, né? É gratuito até hoje pela ETESP. Através do curso técnico eu fui fazer a graduação. Na graduação, eu consegui um estágio na Secretaria de Estado da Educação. Eu fiquei lá por 4 anos. E aí surgiu uma vaga. Então, eu virei uma funcionária pública, só que não concursada, comissionada. E aí, eu fiquei mais 11 anos, né? Até que eu tomei a frente da diretoria técnica. Eu era diretora da equipe de nutrição. Então, é um desgaste, não só meu, todo mundo que trabalha, né? Tanto prefeitura quanto estado sabe. Funcionário público tem aquela fama de que não trabalha. Gente, só quem tá lá para saber. Então, você não tem hora para almoçar, você não tem hora para dormir, né? Lógico que tem alguns que sim, outros que não. Tem gente que veste a camisa, né? Então, eu não tinha sábado, eu não tinha domingo. Eu fui em busca de informações, eu queria aprender. Já que eu tô aqui, eu tenho que fazer perfeito, né? Ou bem feito, pelo menos. Eu fui estudar, então eu saía do trabalho, estudava, chegava na minha casa 1h da manhã, eu tinha que acordar às 6. Então foi aí o pico máximo do meu estresse. Fiquei internada 2 meses, e aí o que eu descobri? Que nós somos substituíveis. Né? 2 meses, eu, Andréia, estava no hospital, mas a alimentação escolar, ela continuava acontecendo, isso é fato. Né? Eu não me arrependo de nada do que eu fiz, e eu faria de novo. Educação nutricional, palestra, contato com pessoas, eu amo o que eu faço, né? Eu não estava na área hospitalar como eu queria, mas de certa forma eu estava trabalhando com saúde pública, né? Alimentação escolar. E aí, quando eu saí, eu recebi alta, Deus que não me castigue. O médico disse para mim, eu estava tão ruim, eu não conseguia andar. Ele falou assim para mim, você quer se aposentar? E eu disse, não, eu vou trabalhar. E aí, isso me causa um peso até hoje nas costas, porque eu chorei muito já.
Quando eu voltei para o meu trabalho, como era recente, eu tinha consulta com o oftalmo, porque a hidroxicloroquina dá problema, tinha que ver, mudar o grau. Eu tinha consulta com o dermatologista, porque eu tive, sim, manchas na pele, algumas coisas que apareceram. Eu tinha que passar com gastro, porque a medicação é muito forte. Eu tinha que passar com psicólogo, eu tinha que fazer acupuntura. Oi, que horas que você trabalha? Que horas que você cuida das suas coisas de casa? Que horas que você estuda? E eu ia trabalhar, né? Mesmo pós-consulta, ou eu me esforçava ao máximo. Só que o SUS, ele fala assim para você, você tem uma consulta 2 horas, tá? Então, ou você vai às 2 horas, ou você espera daqui a 6 meses. Só que o chefe, na maioria das vezes, ele não entende isso. E aí, como eu era comissionada, entrou uma outra pessoa na gestão. E aí, simplesmente, ela olhou para mim e disse assim, olha, você precisa cuidar da sua saúde, nós vamos te desligar. Você não faz mais parte da equipe. E aí, pela segunda vez, o meu chão se abriu. Eu chorei. Eu falei, Deus, por que o senhor está fazendo isso comigo? Eu lembrei da sua irmã, Pirata. Da sua irmã, Netinho, desculpa. Isso me emociona ainda. Porque eu disse para ele, quando eu recebi o diagnóstico, eu falei, por que Deus? Por que eu? Né? Tô me esforçando tanto e o senhor vem com essa doença. E aí, depois de alguns dias, eu pensei assim, Deus não dá o peso maior que a gente pode carregar. Se ele me escolheu, é porque eu consigo superar essa batalha. E eu vou seguir em frente. Muitos hoje me criticam, por incrível que pareça, porque eu trabalho, porque eu saio. Ah, você tem lúpus, você está fazendo as coisas para se aparecer. Não, é para mostrar que mesmo com todas as dificuldades, a gente está aí, a gente está colocando a cara para bater. Eu não posso só me encostar e falar assim, olha, Estado, me manda um remédio pelo correio porque eu tenho lúpus. Olha, me manda uma cesta básica porque eu não trabalho, eu tenho lúpus. Não, eu tenho lúpus sim, mas eu quero meu direito na sociedade. Eu for trabalhar agora, por que eu chorei? Porque eu falei assim, ninguém vai me pegar para trabalhar. Uma pessoa com uma doença resistente, que falta, que tem vários problemas de saúde, quem que vai te contratar? Me diz. Ninguém. E aí eu fui muito bem acolhida por uma amiga, me contratou para eu trabalhar em fast food. E hoje eu sou autônoma. E a crise, ela me prejudicou, porque os restaurantes estão fechados. Presto assessoria em uma escolinha, que também está fechada. Eu presto assessoria numa casa de repouso, né, onde eu consigo realizar as minhas ações, né, os meus sonhos. Porque eu trabalho com doença, eu cuido de pessoas, mas eu não me exponho a risco. Então, eu estou retomando minhas atividades agora, com todas as dificuldades possíveis. Perfeito. Zica demais, né? Muito zica, parabéns, da hora. Deixa eu falar para você, Netinho. E aí, a partir do histórico que ela fala, e você é um militante da moradia, e no seu histórico de militância da moradia, você também é uma pessoa que atua bastante no Vista Alegre, em outras áreas também, que é ali na Zona Norte, Brasilândia, para quem não conhece. E aí, uma das coisas que você luta é justamente o atendimento do SUS, posto de saúde. E aí, eu acho que o histórico dela, ela fala sobre a luta do direito à saúde, né? E aí, como que é essa luta para você aí, que tem várias lutas suas, eu acho que a gente vai colocar mais quando a garantia de posto de saúde, etc. E aí no Vista Alegre, no Brasilândia, pegou fogo dentro de um container, um posto de saúde é um container, aí pegou fogo, e os caras têm o terreno e não faz o posto de saúde como aquela população não precisasse. Aí é com você, Netinho. Na garantia do direito à saúde. Parece até uma utopia, no sentido de entender os direitos na questão dos deveres dos governantes, né? Aí você percebe que a saúde, o saneamento básico na questão da periferia, inclusive relatando um pouco a Brasilândia, os caras ficou a corrida pelo hospital da Brasilândia por conta da pandemia e fazer uma coisa que já estava atrasada a obra, como se tivesse a obra em exercício da função do problema do coronavírus.
E aí você pega uma comunidade igual a Brasilândia, com 45 bairros, com 380 mil habitantes, a qual a saúde ela vem numa precariedade de também informação, né? Muitas pessoas não sabem nem ainda que é agente de saúde e para que serve agente de saúde. E o médico da família. Esse programa médico da família é um programa que vem do histórico lá do passado, quando os médicos eles atendiam as pessoas em casa. E hoje, muitas pessoas, às vezes, até nisso, tiram o direito de abordagem das pessoas ser tratadas. Parece que isso até assim, a gente está falando uma coisa contra o sistema, não, mas é a realidade. Eu tenho um comentário com as pessoas do nosso coletivo que para quem trabalha e recebe esse salário é uma mixaria, mas para quem não faz nada recebe muito dinheiro. E aí vem essa questão de quando a gente luta com questão de políticas públicas, da questão do desenvolvimento da informação, a gente percebe que quando a gente referenda numa ação de ação de políticas públicas dentro do direito à saúde, você referenda um posto de saúde e um AMA, a qual é o AMA e o posto é passivo do AMA e o AMA é passivo do pronto-socorro, ou seja, prevenção. Aí você percebe que, por questão política, o cara tira o direito do posto e coloca um AMA. Ou seja, se você está com problema, você vai no AMA, do AMA você vai direto para o pronto-socorro, você já está na beira do abismo. E aonde que está a prevenção da saúde nisso? E a população sofrida, tem um ditado que eu estou fora do meu dicionário isso. Melhor isso do que nada. Esse melhor isso do que nada, quando a gente para pensar em políticas públicas e orçamento sobre a questão dos direitos, em questão desde o remédio até a questão do tratamento, a gente percebe que falta informação para as pessoas, e as pessoas hoje não querem entender a informação que elas precisam ter por conta de uma sucessão de erros de educação que vem através dos anos aí. E aí a gente pega uma situação qual a Brasilândia, Pirata, que eu estava hoje fazendo um breve história, um relato lá, a gente tem 16 a 17 quilômetros de lá até o centro. Então, geograficamente, nós estamos dentro do centro de São Paulo e não tem saneamento básico, cara, em pleno século XXI, entendeu? E aí os caras vão para um debate político dizendo uma série de situações a qual a maior forma desses caras ser eleitos é enganar o povo nas suas periferias, onde que eu digo que é um curral eleitoral. Mas isso a gente precisa identificar as pessoas que querem entender e saber que a informação ela é importante para o desenvolvimento a garantir os direitos. Então, mas também a gente vê aquele lado das pessoas também não querer entender o direito delas, por conta de uma série de contratempos. E nisso, eu me paro a perguntar da questão da comunicação e a informação referente a não só a questão do cloroquina, do lúpus, etc., mas em relação a coisas mais básicas, que é até mesmo um exame de sangue. Para você fazer um exame de sangue, você tem que acordar cedo para poder fazer. As pessoas não estão acostumadas a acordar cedo, não conseguem fazer exame básico da sua saúde por conta de não conseguir acordar cedo. Então, uns lutando para poder ter saúde, outros lutando por... Tio, uma parte aí nesse que você está falando, mas não é porque tem um problema sério sobre uma adaptação, que aí é o corporativismo do Estado. Justo, porque, mas... deixa eu só concluir aqui, por favor. Lógico que eu estou na suavidade, só para outras pessoas que não estão fazendo um diálogo. O que acontece? Porque eu vou te provocar aí no que eu quero falar. A pessoa fala para a população acordar cedo para se adaptar à rotina dos médicos, certo? Porque eles precisam da rotina dele. Só que no setor privado é diferente, né? Por você estar pagando, o cara faz o dia inteiro, você faz exame de sangue. Justo. E aí não é... Por que o Estado também não pode trabalhar como? Mas é justamente isso que eu ia
salientar, dentro do meu raciocínio de pensamento, eu ia colocar justamente isso. No tratamento particular e o público tem uma diferença gigante, porque você vai no particular, você pode fazer exame a qualquer hora, sobre a questão do exame de sangue. Só basta você estar em jejum, você pode tomar uma água e fazer exame. Na rede pública, você tem que estar de manhã cedo, no primeiro horário. E a população nossa, ela está viciada em não acordar cedo, por conta, a não ser aqueles que trabalham, deixando claro isso, os que trabalham. Falando as pessoas que precisam estar, poder passar pelo médico na periferia, que está hoje uma gama de... Mas, deixa eu te provocar de novo. As pessoas não cartam cedo, mas eu não entendo uma fita. Se eu for na cidade de Tiradentes, 5 horas da manhã, os ônibus estão lotados. Se eu for para ver as escolas estão... É tudo muito cedo. Mas será que o Estado... Por que o Estado não pode estar na rotina dos seres humanos? Porque os seres humanos têm que estar na rotina das regras do Estado, sendo que no capital é o inverso. Por que eu tenho que acordar 5 horas da manhã para fazer um exame de sangue? E você acorda às 5 horas da manhã para fazer o exame de sangue e fica na fila até às 8. E aí é essa questão. É a questão do comportamento, não a questão que a pessoa tem hábito de dormir mais tarde ou acordar mais cedo, não é isso. É a questão do atendimento. Então, um exemplo, vamos pegar a pessoa que trabalha, que precisa ir no médico, justo para fazer um exame de sangue, ele não tem uma contrapartida de chegar lá e ser atendido como num particular. Ele vai lá, fica na fila, passa do horário dele ser atendido, aí o cara fica, irritado e começa a mexer com o psicológico. Então, essas questões todas do processo à saúde, ela precisa ter uma adequação e uma proposta de mudança nessa questão da abordagem e tratamento das pessoas. Que o povo brasileiro já vem sofrendo há 500 anos, entendeu? Independente de cor, raça, cor de pele, ele já vem sofrendo há 500 anos nessa política arcaica que o país tem aí de não tratar bem o seu próximo, a questão dos direitos. A gente está cheio de dever, na hora que a gente busca os nossos direitos, fica um empurra, sabe? Calma aí, espera um pouquinho e tal. Aí você vê pessoas perdendo a paciência, criando um estado de neurose, de raiva, e aí a pessoa acaba passando do certo ao errado, né? E aí, se você está agredindo um funcionário público, não que a gente está citando a agressão, a violência com ninguém, mas isso mexe com a psicologia da pessoa. Então, se você tem um problema uma doença, tem um problema de saúde básico, uma doença aí, uma dor de cabeça crônica, ou seja, uma sinusite, até a pessoa fazer um pré-diagnóstico, fazer uns exames e tal, a pessoa já tá quase me cometendo uma loucura de tanta dor. Então, é muito sacrificante depender de saúde, embora nós temos um tratamento do SUS que é maravilhoso, mas com suas precariedades de deficiência na ação do atendimento, entendeu? Porque porque assim, é uma coisa básica, você começa desde o conselho de saúde. O conselho de saúde não sabe para que ele veio, mas está lá como conselheiro. O que ele faz para poder ser o papel dele de conselheiro na questão de também minimizar toda essa questão do sofrimento e abordagem de quem o colocou lá no processo eletivo, para poder explicar para as pessoas como que funciona o papel dele como conselheiro. Que isso ajudaria também a minimizar muito o sofrimento das pessoas. Mas é só para ter nome. Existe conselho, mas e aí, o papel do conselho? Isso não só no posto, no hospital, é a mesma coisa. Eu acho que tem que fazer funcionar a hierarquia. Você é conselheiro, você tem que cobrar o que está errado no hospital, falar com a direção, escutar a população, porque muita coisa acontece e o conselho não faz nenhuma ata, não escreve o que está acontecendo dentro da relação de atendimento público. E isso, aí tem a caixinha lá da ouvidoria. A caixinha da ouvidoria, para mim, aquilo ali é só para dizer que existe, mas não funciona. O que funciona é você sentar na mesa lá, com um documento assinado ali, escrevendo a situação, qual ocorreu o processo da ocorrência e tirar uma cópia. Porque você não sabe, você vai para a reunião do conselho, não referenda aquilo que está na caixa.
na caixa de atendimento lá de informação. Então, é uma precariedade, parece que quanto mais precário eles vão criando, por algum setor da sociedade política, é favorável. Por isso que eu produzi aquela matéria do jornal, que o país está virando, nas suas condutas, com fábrica de produzir miséria. Olha a questão de toda a situação aí, a prevenção do coronavírus, quando teve o alarde antes da pandemia, de acontecer essa questão do carnaval, já estavam falando sobre isso, mas não teve prevenção nenhuma. Agora, você vê, o bairro de Elisa Maria, que é um bairro próximo do centro aqui, que é onde a molecada só tem por atrativo de final de semana lazer, o baile funk, a pandemia da questão da bactéria, ela pegou, assim, geral. Aí foi destaque em todas as imprensas, a Brasilândia. E nisso, como que está prevenindo a questão? Aí você pergunta, poxa, uma senhora que não sai de casa particularmente para fazer as suas atividades, o neto foi para o baile funk, chegou em casa, trouxe o vírus, ela passou 3 dias e morreu. Quer dizer, olha a questão que a gente está vivendo por questão de prevenção, entendimento e informação. Eu acho que, como a Andréa colocou aí, informação tem que propagar. Se não propagar, a gente pena por desavisados de plantão que tem aí. Né? E o governo vai aplaudir isso de pé. A gente já está quase indo para o final, mas deixa que vocês trouxeram uma parada aqui, mas deixa eu só ler a participação das pessoas, por favor. Que eu vou ter uma aqui. Aí o Kleber está lá, a partir do diálogo que está... ele, quando o André falou, ele falou, eu já passei por algo semelhante por causa da crise epilética. Algumas empresas boas não me contrataram, mas não desisto, ainda vou realizar meus sonhos e já agradeço a Deus por isso. Andréia, obrigado por compartilhar a sua experiência. E aí tem a Tainá Moura, Tainá presente, prestigiando o trabalho maravilhoso e da minha prima amada, André Ignacio. Então ela tem fãs, tá ligado? Ela trouxe a plateia dela. E aí o Cléber Rafael também, até complicada essa questão que o Netinho vem comentando, porque também tem outra coisa que acontece. Você tem que chegar cedo para ser atendido 1 hora depois. Porém, se você chegar 10 ou 15 minutos atrasado, não é atendido. Agora, e aí eu vou manter uma coisa para vocês. O sistema SUS, só para mim, o município de São Paulo, tem, com o Covid-19, o município gastou até agora, na cidade, não o Covid, 43 bilhões de reais. Com o Covid-19, que já tem 5 meses, eles gastaram 5 bilhões de reais. É um bom dinheiro, mas 43 para 5 bilhões não é porque a doença afeta mais a cidade. E aí, outra coisa também, o Estado não quer assumir o papel dele de assumir o compromisso com a sua população. E está empurrando para a barriga e a coisa está crescendo. E aí, uma das formas que eles fazem, como a própria drogadição, eles colocam o indivíduo como ele culpado. E a gente fala, não, o coronavírus está rolando porque os moleques foram para o baile funk. Né? Tipo assim, você criminaliza o indivíduo, a vítima, porque para não aparecer a omissão do Estado. E aí, por que não funciona tudo? Se o SUS funcionar, que é o melhor sistema de saúde do mundo, nos Estados Unidos, o indivíduo entrou com coronavírus e saiu com quase R$1 milhão de dívida para a sua recuperação. Aqui o sistema SUS entra com o coronavírus e sai do coronavírus. Só que o SUS, se ele funcionar perfeitamente, vai parar os negócios, porque o município esse ano colocou para a saúde 13 bilhões de reais. 13 bilhões é muito dinheiro. Você entende? E eles não colocam esse dinheiro no investimento. E aí, se esse dinheiro é investido, os negócios da saúde privada não vai funcionar, não é isso? Correto. E aí eu quero só para a gente, e aí vocês sintetizam, vocês dois, qual o momento que vocês acham que é fundamental a existência do SUS e qual o momento que vocês acham que não é fundamental? Dresser Pereira, uma vez, ele me fez compreender o SUS, ele falou assim, as pessoas falam do SUS a partir do pronto-socorro. O pronto-socorro é o emergencial, tudo caótico, mas pós-pronto-socorro, o sistema SUS é o melhor, tanto que os ricos no Covid estão usando o sistema SUS.
não estão em outro lugar, porque o Estado não paga. E aí eu queria que vocês falassem se eu estou puxando o saco do sistema SUS ou qual momento que vocês acham que o sistema SUS é importante e qual momento que ele não é, porque ele é universal. E aí eu começo com a Andréia. Calma aí que eu tenho que ligar seu mic. Você disse que não ia fazer pergunta difícil, né? Não, então, mas ela é simples, eu acho, a sua relação com o SUS. Tô brincando contigo. É o seguinte, só para não perder o reflexo do que o Netinho disse, eu queria só concluir uma coisa, tá? Quando vocês colocam assim, o acesso das pessoas à ouvidoria. Eu tive a pachorra de subir todos os andares de um dos hospitais de referência. André, não dá para tacar pedra em ninguém, tá? Mas todas as caixas de ouvidoria... Quando você fica para trás, não dá delay. Quando você vem para frente, bloqueia todo o seu áudio. E aí você fica congelada. Melhorou? Melhorou? Tá com agora. Tá me ouvindo bem? Sim, agora sim. Então, os hospitais, se vocês pararem para observar, as caixinhas de ouvidoria foram todas retiradas. Se você quiser falar com a ouvidoria hoje, você tem que entrar no site. Muitos não têm acesso ou têm dificuldade. Então, eu acho que eles fazem isso de propósito, para as pessoas não reclamarem. Eu falo isso porque a minha mãe estava com algumas dificuldades, eu falei, liga lá e reclama, só assim que eles vão resolver. Ah, mas eu não sei ligar. Você não sabe apertar o número? Não, ela tem dificuldade, porque aí a telefonista, a secretária, sei lá, vai falar 30 coisas e ela não sabe para onde ela ir, com quem que ela vai. Ou seja, a sua informação não chega. A última vez que eu pedi um formulário, eu preenchi e eu tirei foto na frente das pessoas, porque eu falei, se eu não tiver resposta, eu tenho uma comprovação de que eu me manifestei. O que me deixa muito triste hoje, eu falo eu, Andréia, todas as pessoas estão desassistidas e elas estão sem esperança. Qualquer pessoa que tem qualquer sintoma hoje, eu não vou. Chega lá, o médico não vai falar nada. Chega lá, demora 2 horas para ser atendido. Então, assim, a gente precisa parar com essa mentalidade. É um direito meu, ele tem que me atender, ele tem que falar o que eu tenho, ele tem que dar um diagnóstico correto. O meu problema com o SUS é assim, a falta de informação entre as partes, Quando eu falei para vocês, por exemplo, da minha receita, eu liguei lá no hospital e o hospital disse, vai no AMA que eles são obrigados a trocar. Eu fui no AMA, eles não trocam. Eu fui no pronto-socorro, tem um cartaz enorme atrás do médico dizendo, não trocamos receita. Com quem que eu falo? Quem está falando a verdade? Quem está falando a mentira? Não sei. Em contrapartida, eu sou atendida por alguns médicos que eles lembram até, sei lá, a cor da roupa que eu estava na última consulta. Tem médico que não sabe nem o meu nome, ele sabe porque ele olhou na ficha. Isso para o paciente também é muito importante. Às vezes, o reconhecimento. Outro dia eu cheguei e desabei, porque eu estava com diarreia, eu estava com vômito, eu não conseguia parar em pé, não podia sair na rua. E aí o médico falou assim, tá, só isso? O que mais que você tem? O que mais que ele queria? Não tem explicação. Então, a gente precisa de mais pessoas humanas, mais empatia, Se colocar no lugar do outro. Eu acho que é isso que está faltando. Perfeito, Netinho. E você, o que você acha de positivo e o que você acha que é complicado do sistema SUS a partir do entendimento dessa necessidade primeira que você teve agora na sua relação familiar? Onde você fala assim, se também tivesse o SUS, se não tivesse o SUS, ou você fala, não, mas tá vendo, o SUS é zoado. Fica à vontade. Não, eu acredito muito no SUS, até porque eu tenho um entendimento do SUS desde da essência. Pior com ele, como que se diz? Melhor com ele, pior sem ele, porque se não tiver o SUS, você está no capitalismo, e a população com essa precariedade que está sofrendo o país, até de a questão, se dizer, salário, a pessoa não tem condições de sobreviver
eu coloco mais ou menos assim para as pessoas no nosso colegiado. Um pai de família que ganha salário mínimo, que tem 5 filhos, ou 4 filhos, ou até 2 filhos, casal, né, com 4 pessoas dentro de casa, gasta por em média aí de R$800 a R$1.200 de compra no mercado, para gastar isso em 15 dias. Em 15 dias eles evaporam essa alimentação. E aí você percebe que, na questão, se não tem um tratamento igual ao SUS nesse país, e para mim também eu tenho minhas condolências referente a isso, como que a população de baixa renda sobreviveria nessa questão do tratamento à saúde? Então, o SUS ele ainda continua sendo uma ferramenta muito importante para nós, que não é bem explorada pela população de baixa renda, deixando isso bem claro. Quem explora muito o SUS é quem tem dinheiro, né? E para tudo, desde uma cirurgia até um tratamento mais básico. Isso cai de encontro que a Andréa colocou, que é a questão da informação. O povo, eles são muito carentes de informação. E sem contar também que eu vou falar, porque eu entendo um pouco o rolê, embora eu vou sofrer umas críticas, o nosso povo é preguiçoso para ler, viu, parceiro? Ele é preguiçoso para ler. Às vezes a informação no cartaz para divulgar alguma coisa, mas ele está perto da coisa, falando do assunto e não sabe o que está falando. Ah, mas eu não sei do que está acontecendo. Poxa, o cartaz estava ali, na onde você passa todo dia. E isso acontece com a gente lá, e isso eu tenho na pele. Eu coloco informação na porta da ONG, lá da entidade, e a pessoa vira na calçada falando que não sabe do que está acontecendo. Então, às vezes a pessoa tem preguiça de ler, de se informar através também da questão da leitura. Mas se o SUS não tivesse aí para salvar a população desse país aqui e de muitos outros que ainda têm esse atendimento básico, eu acho que seria pior. Porque com todas as mazelas, o SUS ainda ele tem uma referência muito importante na questão do tratamento e de encaminhamento. Só que eu tenho, para resumir, Pirata, uma fala que eu vou sempre falar isso. Para quem trabalha, parceiro, de verdade, ganha uma miséria. Mas para quem não faz nada, recebe muito dinheiro. Está cheio de pessoas aí encostadas no sistema público, não fazendo o papel de fato que tem que fazer. Ou seja, não estou generalizando, mas a gente que já vem desde a época que, um exemplo, eu tive 9 vezes pneumonia quando era criança. Eu sei o que era sofrer tomando Bezetacil de manhã, de tarde e de noite, na bunda, e a dor que eu sentia, para hoje estar aqui preocupado que se uma pessoa mais velha pegar pneumonia, ela não tem como se salvar, porque ela não tem, de fato, as pessoas que abordam ela dentro das unidades de atendimento com respeito, né? Às vezes a pessoa entra com uma coisa e sai com outra. Só para resumir aqui para minha fala, no Hospital do Cachoeirinha entrou uma criança com problema de braço quebrado do lado esquerdo, operaram ele no braço direito. Você vê, e essas irregularidades não são divulgáveis. Então, a gente já tem que... Eu acho que, mano, é muito louco, nós estamos trocando ideia, gostei muito. Uma das coisas da medicina, a gente não pode esquecer que nós temos problema de classe. O médico que está na Cachoeirinha, ele não é da Cachoeirinha. Ele cresceu no Jardins. Ele cresceu nos bairros de IDH alto. Então, quando eles vão lá na Cachoeirinha, uns vão para estudar e outros vão com nojinho. E alguns médicos são médicos mesmo, né? Se não fossem os médicos de verdade e as médicas de verdade, acho que nós estaríamos tudo ferrados por causa do Covid-19. E uma das coisas que a gente tem que lembrar é que o Covid-19 é uma pneumonia. E aí essas doenças voltaram. O Covid-19 é uma das piores. Isso que as pessoas não querem falar, porque ela atinge os pulmões. Né? Então, e a gente precisa tirar essas paradas da... Porque nós estamos num momento que eu estou falando de saúde,
O aumento de DST está muito alto, o HIV está alto, tuberculose está alto. Por quê? Encarceramento de massa está alto, população em situação de rua está alto. Então, e aí a gente culpa os indivíduos. E quando a gente for falar dos indivíduos, nunca conseguiremos resolver nada, porque esses problemas são provocados para quem está no Estado. Quem está no Estado tem um domínio coletivo, né? Mas eu agradeço muito a vocês, eu acho que foi da hora, e a gente vai fazer outros rolês, falando de outras coisas, mas acho que a gente deu conta da saúde, e sou grato. Mas, André, é sério, mano, fiquei apaixonado, é muito louco, você é muito da hora mesmo. Recíproca verdadeira. E aí, você... Adorei. O Kleber, mano, o Kleber é isso, o Kleber também da hora, acho que dialogou com as pessoas, e o da hora da live, que é politização de base, ela vai circulando e tal, mas eu quero que você fale o que faltou, o que você acha que faltou falar, fique à vontade, passe os seus contatos, já fala para os caras que comem aquele King lá, aquele hambúrguer King, que você é uma das culpadas das pessoas comerem aquele negócio do lado. Vou caguetar o bagulho. Eu queria agradecer de coração. Eu confesso que eu estava com um pouquinho de medo, né? Gosto muito de falar da palestra, trabalho com pessoas, mas meu contato é tete a tete, como eu havia dito a você. Mas a live foi super tranquila, super leve. Eu gostei de ter prestado esclarecimentos, não só para o Netinho, mas para outras pessoas, que eu acho que é isso que a gente precisa. Eu faço parte de uma associação que ela chama Superando Lupus. As pessoas depois podem entrar em contato comigo. É um lugar onde a gente se abraça, né? Olha, hoje eu não tô com dor de cabeça, mas o meu pé tá inchado. Nossa, mas o pé dela tá mais, né? Então a gente aprende a olhar o outro, parar um pouquinho de reclamar da gente. E a gente se une para buscar estratégias para melhorar, né? Então, assim, não adianta só tacar pedra. Qual é a nossa parte? Né? O que a gente pode fazer para contribuir? Igual o Netinho disse, as pessoas não leem, as pessoas não se interessam pela coisa, mas querem criticar. Então eu falo, se você tem embasamento naquilo que você fala, ninguém te derruba. E você consegue chegar onde você quer, né? Só você ter um foco. Teve uma coisa que era para eu falar bem no início e eu acabei não falando. O objetivo da nossa live é para falar da cloroquina, mas existem duas nomenclaturas, a hidroxicloroquina e a cloroquina. São coisas distintas, ao mesmo tempo elas têm a mesma base, efeitos colaterais são ruins das duas, né? Então nenhuma é para ser utilizada, é só para deixar aí a informação, porque também depois pessoas técnicas vão assistir, vão falar, eles nem sabiam, né? Então a gente tem que saber diferenciar essas coisas. Nós estamos discutindo popular, não povo. É isso mesmo. Nosso diálogo é povo, eu não quero saber dos falsos intelectuais. Nós somos povo popular. Não. É isso. Você está certo. Mostrou um pouco da realidade, da dificuldade que eu sinto, e eu consegui transparecer, eu acredito, pelo que o Netinho disse. Tenho dificuldade até hoje com o psicológico. Minha terapia voltou agora há pouco tempo, né? Tive uma consulta semana passada. Eu super preciso, eu super indico, terapia é ótimo para todos, né? Quem não tem problema, gente? Né? Então a gente precisa saber identificar. Eu gostei muito das informações, eu acho que live é isso, é uma troca de experiências, troca de informações, eu me coloco à disposição sempre para todos, né? O pessoal que tem lupus tem que se informar sim, tem que correr atrás, e é isso, gente, muito obrigada, gratidão, não tem outra palavra. Passa o seu contato, você falou sobre o lupus, quem estiver bem, passa o contato para as pessoas chegarem aí nesse rolê que você está falando. Meu WhatsApp? Fica à vontade, o que você quiser. A página no Facebook, também tem no Instagram, tem no YouTube, é Superando Lupus, é uma associação. Então tem vários vídeos sobre N assuntos. Então, assim, por falta de informação, as pessoas não ficam. Um detalhe, você falou do Burger King, né? Trabalho para o Burger King. Tenho muitos colaboradores, eu amo os meus funcionários, nós somos uma equipe, falo para eles todos os dias. E aí muitos falam assim, mas você é nutricionista, trabalha com lanche. Gente, controle higiênico sanitário. O que a gente está ouvindo falar no Covid? Que tem que lavar a mão, que eu tenho que usar máscara. Será que o atendente está lavando a mão para atender bem a população? O emprego também. Será que o alface está bem armazenado? Será que chegou na temperatura correta? Então, esse é meu trabalho quando eu falo de fast food, é para vocês entenderem um pouquinho. Né? Nos meus status, depois se as pessoas quiserem me
me adicionar no WhatsApp, o meu número é 11 9 9516 0112. Eu sempre coloco dicas de nutrição. Conhecimento não é pra gente, a gente tem que passar. E as pessoas me perguntam muito, às vezes não dá tempo, né? Full time, não consigo responder na hora, mas eu nunca deixo ninguém sem acesso. E eu tô aí para isso. Perfeito. Deixa eu só ver aqui que tem eu vou terminar agora. Ingrid Regina Batista. Depois de 1 hora, consegui. Eu vou falar oi para ela, mas deixa eu falar. Olha, eu recebi várias mensagens que algumas pessoas estavam com dificuldade em acessar o link, depois eu vou compartilhar com elas. Ingrid é minha irmã do coração, ela me ajuda sempre. Semana passada foi comigo fazer endoscopia, porque eu não pude ir sozinha. Obrigada, gratidão. O Kleber é um amigo, né? Mora aqui perto de casa, a gente sempre troca experiências. Dicas sobre alimentação também, atividade física. A Tainá é uma super amiga minha, e eu agradeço a todos os outros que eu não tive a oportunidade de conhecer, mas sei que está participando, estão nos assistindo, e é isso, que eles compartilhem, porque a informação ela tem que girar. Netinho, você qual que faltou falar, o que você achou? Daqui a pouco eu falo o nome dos nossos amigos aqui que estão aqui. Puta, Pirata, primeiro eu quero dizer que agradeço muito você por me ter colocado na presença dessa pessoa maravilhosa que é a Andréia aí, porque por você também, Pirata, gratidão. Deixa eu te explicar, Netinho, eu sou empresário, aí depois pagar o cachê, legal. Você é um cara que tem meu respeito sempre, você sabe disso, mas eu amei a explanação da Andréia na questão do conhecimento dessa questão que para mim é desconhecida, foi muita informação desconhecida. Passei a tirar na verdade, a minha irmã tem 20 dias que faleceu com isso, a gente está sentindo ainda, mas só de eu ter conhecido a Andréia nessa palavra que ela coloca do conhecimento, que ela se baseia em toda uma questão de lutar com essa informação e desinformação ao mesmo tempo, que para mim veio desinformado e tive essa informação, foi tirar um puta de um peso do meu peito, cara, assim, ó, puf. Sabe, que agora eu estou respirando até que aliviado. Obrigado, de verdade, André, por você ter me esclarecido a respeito disso. Portanto, posso até dialogar com a minha mãe, explicar para minha mãe essa situação, porque para minha família está muito confuso o que aconteceu, e eu consigo, através já da sua informação, passar para minha sobrinha poder compartilhar isso com você, e agradecer a Deus por você estar ainda aí podendo passar essa mensagem maravilhosa, que Deus ainda te prolongue milhares e milhares de vida aí para ajudar esse povo, porque o que você faz através desse cara bacana aí, que é o Pirata, eu acho que eu já ganhei o final do ano inteiro, porque eu tive perda, e uma perda irreparável, mas eu ganhei uma coisa agora, que é a informação qual eu não tinha, que é um cara que se preocupa com as pessoas. Então, eu tenho meu respeito e minha gratidão sempre, Pirata, e muito obrigado, e Deus te abençoe sempre, André. Não, mas deixa eu falar para vocês, Netinho, a gente sabe, porque aí já da psicanálise eu aprendi algumas coisas, eu não entendo nada, mas eu aprendi, e aí minha função é confundir. Mas ainda você está no momento do luto, né? Porque a gente tem vários lutos, né? Se eu perco uma namorada, aí eu já estou 10 anos com o momento do luto, porque não apareceu nem outra. Mas aí, quando você está no tempo do luto... e aí tem o tempo do luto da vida, né? Que aí, então, tem a perda da sua irmã, e aí a família ainda está nesse momento. Eu acho que a Andréia, ela entra nesse momento e te ajuda a resolver, porque a gente precisa resolver coisas, né? E essas coisas elas não aparecem, ela está no campo da psicanálise, etc. Como também acho que você, Netinho, também interferiu na vida da Andréia, de uma forma porque é muito importante. Você vai lá e fala da questão da sua irmã, que você perdeu sua irmã, e ela fala, pô, mano, é isso. As pessoas me trazem, e ao contrário, você inverte tudo isso, você inverte a questão do valor. E aí, mano, é certo, eu fiquei apaixonado, o bagulho é muito louco.
é da hora, mas deixa eu falar o nome das pessoas que estão aqui, senão me ofendem, né? E as estrelas são vocês. Minha função é só provocar. Agradecer ao Marcelo Kurtz, Teles Rios, o Kleber Rafael, da hora, gostei muito dele, participou muito. Depois a gente pode fazer outras coisas, André. Falou, Pirata, vamos fazer outra fita. A gente faz, a gente pode discutir a questão da nutrição, porque não podemos esquecer que a alimentação é um direito. E a gente não dialoga sobre isso, e a gente precisa dialogar. O Estado é obrigado a alimentar. E a gente pode dialogar isso. E alimentação não significa que eu tenho que comprar alface, os negócios que às vezes não tem dinheiro. Arroz e feijão bem consumido, e quem fez isso, mano? As mães, as preta velha tal, sempre deu a comida pra gente, vai na feira, e a gente, não quero comer essas paradas. E a gente precisa valorizar essas fitas, né? Mas vamos lá. A Lu Biguel também, que ela é de Campinas. Agradecer a Tainá Moura, faz parte do fã-clube da Andréa. A Ingrid, que chegou cedo, ela ficou procurando a página. Eu vou ler as paradas dela para ela falar que a gente é ruim. Aqui é o... Nossa, nem me contou, André, kkk, tenho uma vizinha que trabalha no Burger King. E aí é difícil, né, Kleber? Ela é nutricionista e faz hambúrguer vegetal. aí agora também desculpa aqui. Quero participar e não estava conseguindo entrar, a página não existia para mim, mas a gente existe, então aqui. Como sempre, palestra sempre é um aprendizado. Depois a gente entra em contato com essas pessoas também, cria uma situação. A Ingrid de novo, verdade. São nossas necessidades e a parte mais importante que a gente consegue fazer as pessoas rirem falando seriamente, né? Andréa é nutricionista maravilhosa, ela tem um fã-clube. Perfeito, agradeço muito quem está nessa live, se vocês puderem compartilhar, é importante, a gente não está procurando é live do Facebook, então ninguém vai ganhar dinheiro com isso, mas quem vai ganhar são informações, e hoje a gente teve a prova como é a função da informação. Ontem eu fiz uma live com o Vlad, que é um rapper, Xandar, olha que louco, que essas coisas as pessoas não explicam. Aí a gente trocando ideia, muito da hora, a live dele tá aí ele fala assim, quando eu entrei no rap, o rap me ajudou a compreender a luta minha, que é dos povos originários, porque ele é um nativo guarani, né? E aí, mais louco ainda, aí no rap, o Vlad, ele chega e fala assim, Pirata, eu tô em Santa Catarina e eu tô tentando entrar na medicina, e eu não quero ser médico para ganhar dinheiro, eu quero a medicina para trabalhar para o meu povo guarani, porque eles falam que eles não querem trabalhar para os brancos, não tem função alguma. E aí ele tem um ditado que é o seguinte, que ele repete, e eu aprendi com o Davi, com a Sônia, que são dos povos originários do Guarani, eles falam assim, o que adianta um rio de dinheiro, se ele secar, eu não vou comer dinheiro. Se não tiver fruto, um pé de dinheiro não faz eu comer dinheiro. Estamos na mesma sociedade com outro tipo de diálogo, e nós fizemos isso hoje de novo. Obrigado mesmo e valeu, Andréa, chapada, hein, mano? E eu vou caretando. A Andréa está se candidatando, então quem for votar nela vai atrás. Tchau. Ô, Netinho, depois que tudo isso passar, eu quero ir tomar um café com a sua família, tá bom? Olha lá, já quer pedir voto. Não, vai ser uma quero prazer. tomar um café. Pode Para, nutricionista gosta de comida. Opa, mas também. Será um prazer. Será muito bem-vinda. Beijo, gente.